você acaba tendo uma carteira com um monte de coisa que você não sabe nem o que está por trás, porque alguns desses ativos são verdadeiras caixas pretas. Ao que o investidor deve ficar atento daqui para frente e sempre? Eu acho que assim, como a gente estava falando lá no início, o retorno dele, o retorno do investidor em ações, ele vem de duas formas, via dividendo e via valorização. O dividendo para a gente é o que a gente busca no curto prazo e a valorização é muito mais uma consequência e não um objetivo. Quando você compra um bom ativo barato, ele tende a se valorizar com o tempo, já que a cotação e valor tendem a convergir. O investidor, olhando adiante, eu acho que, como eu disse, ele vai ter cada vez mais, ele vai ser cada vez mais bombardeado por oportunidades de investimentos do momento. Antigamente, você tinha vamos dizer, um déficit de informação, né? Então a informação era uma vantagem, a pessoa que precisava saber algo, ela tinha que correr atrás. Para você ter uma ideia, aqui no centro da cidade existiam departamentos de ações das empresas em que as pessoas tinham que ir lá para conseguir os balanços. Hoje, essa isonomia de informação já existe, né? Não existe mais essa discrepância. Por outro lado, a gente está caminhando para o excesso de informação. Então, as pessoas estão sendo cada vez mais bombardeadas por informações de curto prazo sobre as empresas que podem fazer com que elas tomem decisões em momentos que elas deveriam ficar quietas e, ao mesmo tempo, bombardeadas pelo ativo sedutor do momento. Então, não preciso nem falar da renda fixa atualmente, é lógico, esse é o grande ativo que tem drenado o recurso do mercado de ações. Mas quando a gente olha para as empresas, a gente não investe em ações, a gente investe em empresas, em boas empresas. Essas empresas, tipicamente, para aprovar seus projetos, vou dar um exemplo, a Suzano acabou de concluir o projeto Cerrado, lá em Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, um projeto de mais de 20 bilhões de reais. A Suzano faz uma avaliação para saber qual que é o retorno que ela vai obter com esse projeto. Essa avaliação e esse retorno sempre vão ser comparativos. Então a comparação é quanto que esse projeto vai me gerar versus o meu custo de capital. E o custo de capital você pode simplificar com o Selic aqui. Então, se o projeto da Suzano foi aprovado, implementado e agora vai começar a produzir, ele naturalmente foi aprovado com um nível de retorno muito superior à renda fixa, ao custo de capital. E o mesmo pode ser aplicado para a pessoa física. Então, quando você está fazendo essa comparação, renda fixa versus ações de boas empresas, você está comparando banana com laranja. É claro, o seu custo de oportunidade sempre vai ser a renda fixa. Mas, ao mesmo tempo, como você não consegue projetar a renda futura desse investimento, você pode ser levado erroneamente a imaginar que as empresas vão ter projetos de qualidade, mas que vão produzir retornos abaixo da renda fixa. Então, a tendência é bons projetos aprovados, implementados e com retorno superior, isso se traduz em geração de valor para a empresa. E isso, em última instância, se reflete no valor dela e no preço. Agora, esse é um racional muito sofisticado, né? Como é que a gente aprende esse raciocínio, assim, Felipe, como é que... Porque agora a gente está falando disso, aí daqui a pouco estoura uma outra crise, uma guerra que mexe com papéis das commodities. Como é que a gente desenvolve o racional para ser um bom investidor ou uma boa investidora? Eu acho que o bom investidor ele tem que ter foco. E quando a gente fala de investimento em bolsa, a gente está simplificando por algo que, no fundo, vamos dizer que quase que não existe. Assim, o que é a bolsa? É um marketplace de ações, né? Só que quando você está investido em boas empresas, você é um pequeno dono, você é um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, etc., de projetos vitoriosos. Então, você pode ter diversificação nos seus investimentos dentro da bolsa, ou seja, colocando pecinhas ali que façam com que você tenha uma carteira que, no momento de câmbio em alta e volátil, você vai ter uma exportadora ali produzindo um resultado muito interessante.
Em outros momentos, sei lá, uma inflação, você tem empresas que têm capacidade de repasse de preços muito alta. Então, você pode diversificar dentro da bolsa, acho que esse é o primeiro ponto, e mantendo um foco. Se você tem uma estratégia e você confia nela, no médio e longo prazo você vai ser bem sucedido. O problema é que tipicamente as pessoas querem sempre o investimento do momento. Então você está pulando de galho em galho, você acaba tendo uma carteira com um monte de coisa que você não sabe nem o que está por trás, porque alguns desses ativos são verdadeiras caixas pretas, e no fim você não sabe o que fazer em determinados momentos. O bom do investidor de bolsa com esse nosso foco é que ele sempre vai ser um investidor de boas empresas e ele sempre vai saber o que fazer. Então, com tranquilidade, com um fluxo de renda constante caindo na conta, que eu acho que é o mais interessante, e avaliando empresas da economia real independentemente do cenário macro. A gente tende a se deixar contaminar eventualmente por notícias macro, mas o nosso grande foco tem que ser o micro. Taxa de juros, câmbio, política, tudo isso pode trazer um risco momentâneo, mas quando a gente olha para boas empresas que estão aqui há mais de 100 anos, falei da Suzano, a própria Suzano, uma empresa que está completando 100 anos esse ano. O Itaú é outro, a Klabin é outra, Banco do Brasil. São empresas que já sobreviveram a coisas muito piores e não só vão sobreviver, mas como vão prosperar no futuro. E Felipe, para a gente encerrar, o que é ter inteligência financeira? É uma boa pergunta. Eu acho que inteligência financeira vai muito disso que a gente está falando do foco, né? Mas é você ter confiança nas suas próprias análises e no seu próprio feeling, muitas vezes, né? Porque nem toda análise é técnica, você tem que ter uma certa dose aqui de experiência e avaliação mais baseada em feeling, e isso vai te levar a um resultado tipicamente melhor do que aquele que se você começa a dispersar, olhar para tudo e não tem frieza para seguir as suas convicções. Seguir convicções eu acho que é uma coisa que está cada vez mais fora de moda. E quando isso acontece, ela passa a ter uma importância ainda maior. Eu acho que no tempo que a gente vive, seguir convicção é algo que vai trazer um resultado muito diferenciado para muita gente que tiver essa frieza. Felipe, muitíssimo obrigada por receber a Inteligência Financeira aqui na sua casa, na sede do AGF, e a gente vai se falando. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Aline.